Determinações técnicas e intelectuais do processo de formação das oligarquias para Robert Michels. Na primeira parte do seu livro, Robert Michels defende duas teses para explicar o surgimento das oligarquias, observando os partidos operários. Primeiro, não há democracia sem organização. Qualquer grupo deve se organizar para reivindicar algum direito. Segundo, a organização permite um melhor enfrentamento pelo grupo, mas se contrapõe ao princípio democrático. O conceito de democracia utilizado pelo autor é o dos marxistas do século XX. Portanto, o de autogoverno das massas que em assembleia deveriam decidir o futuro da comunidade. Assim, para o autor, a democracia é inviável por alguns motivos de ordem técnica, entre os quais a falta de tempo e espaço para a participação direta das massas nas decisões políticas, portanto, por necessidade surgem os delegados, que representam as massas. Mesmo com a criação de regras internas para que a representação pelos delegados satisfaça as massas, a consequente complicação e especialização das tarefas organizacionais torna o distanciamento inevitável. As massas não podem ser consultadas a toda hora, nem conseguem fiscalizar de maneira competente as atividades dos delegados, pois não detêm conhecimento para tanto. Então os delegados dão lugar aos técnicos e profissionais. E nos partidos operários, entre os especialistas em economia, direitos, leis trabalhistas, comerciais, enfim, uma elite que passa, portanto, a tomar as decisões. Esses fatores dão origem a uma lei sociológica, a conhecida Lei de Bronze da oligarquia. Inevitavelmente, a organização leva à especialização, que por sua vez monopoliza na minoria as decisões das massas. Em suma, a organização tende à oligarquia. Isso ocorre em um Estado, nos partidos e em uma liga de resistência proletária. O governo direto da massa perde terreno para ser suplantado pelo poder crescente dos comitês. Resume o autor em uma afirmação amplamente testada e é reafirmada pelos pesquisadores posteriores. Em contraponto ao pensamento de Wilfredo, que acredita em uma superioridade abstrata e inata, para Robert Michels, a diferenciação entre maioria e minoria se dá por fatores organizacionais bem concretos. O autor entende que os homens não nascem superiores, mas se tornam. Essa transformação também acarreta a profissionalização das organizações, distanciando ainda mais os chefes em relação às massas, devido aos diferentes graus de instrução. Os primeiros possuem pela função e pelo constante treinamento profissional, superioridade intelectual, base para algo que Michels chama de indispensabilidade dos chefes. Eles não podem deixar as organizações, partidos no caso, pois dominam certo grau de conhecimento. Distinguindo-se de Gaetano Mosca, para quem a condição de minoria facilita a organização e o consequente domínio sobre a maioria desorganizada, Robert Michels considera que a organização de um grupo propicia inevitável formação de uma oligarquia interna que detém o poder. A partir dos fatores organizacionais e intelectuais, há elementos de ordem tática que determinam a centralização dos partidos, invocando a necessidade de mobilização e rapidez nas resoluções. Não há tempo para reunir as massas a fim de fazê-las discutir e decidir, sendo preciso responder rapidamente às situações, por meio de direções. Tal representação, entretanto, é uma vontade individual falsamente revestida de vontade das massas.